posse do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, está provocando uma série de reações. O governo do Paraguai anunciou o corte das relações diplomáticas e a retirada imediata dos funcionários de Caracas. Já a Organização dos Estados Americanos, a OEA, declarou que não reconhece a legitimidade do regime de Maduro. Vale lembrar que esse é o segundo mandato do presidente venezuelano. Ele foi reeleito numa votação marcada por denúncias de fraude e alta abstenção em maio do ano passado. Quem tem os detalhes para a gente é a Eliana Jorge, direto de Caracas. Eliana, boa tarde para você. Bom, como é que estão os desdobramentos da posse por aí? Boa tarde, Cristiane. Boa tarde a todos. Olha, antes mesmo do final do discurso do presidente Nicolás Maduro, as reações internacionais começaram a aparecer. O secretário de Estado de Washington, Mike Pompeo, acusou Nicolás Maduro de usurpação de poder. Por sua vez, o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, John Bolton, afirmou que Washington não reconhecerá a posse ilegítima de Maduro. Bolton afirmou que os Estados Unidos, abre aspas, continuarão a pressão sobre o regime corrupto, apoiando a Assembleia Nacional e pedindo democracia e liberdade na Venezuela, fecha aspas. E como você mencionou, a Organização de Estados Americanos, a OEA, aprovou no início da manhã de hoje que não reconhece o segundo mandato de Nicolás Maduro. Na votação, 19 países votaram a favor, 6 contra, 8 se abstiveram e houve apenas uma ausência durante essa votação. Já o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, anunciou a ruptura das relações diplomáticas com Caracas. E a vice-presidente da Colômbia, Marta Lucía Ramírez, afirmou que a Venezuela é uma ameaça para a segurança da região. A União Europeia se uniu ao Grupo de Lima em repúdio à posse de Maduro. O governo do Peru convocou o seu diplomata em Caracas, em protesto também contra a posse de Maduro. Já o governo de Maurício Macri, da Argentina, garante que na Venezuela não existe democracia e o Chile diz que Maduro sepultou a democracia venezuelana. Já que no país, houve uma marcha que saiu aqui por Caracas em apoio a Maduro, como vemos nas imagens, mas houve protestos também contra o governo em várias cidades do interior. No estado Sucre, que fica no nordeste venezuelano, além de manifestações, houve também uma tentativa de saqueamento que levou o comércio a fechar as portas como motivo de segurança. Maduro, no discurso de posse, afirmou que a Venezuela é o centro de uma guerra mundial e que quer melhorar a proteção social dos venezuelanos. Ele também disse: basta de violência, basta de corrupção. Vamos ver parte do juramento de Maduro. E haré cumprir todos los postulados y mandatos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para procurar defender la independencia y la integridad absoluta de la patria, procurar llevar a la prosperidad social y económica a nuestro pueblo y construir el socialismo del siglo XXI. Olha, e com a posse de Maduro para o segundo mandato, a Venezuela entra em um período de isolamento internacional nunca antes visto na história do país. Analistas acreditam que o país agora entra numa espiral descendente que pode agravar ainda mais a escassez de alimentos e remédios por aqui. Vale lembrar que após o período de expropriações iniciado pelo ex-presidente Hugo Chávez, a Venezuela ficou ainda mais dependente das exportações para conseguir se manter. Como os aliados políticos e comerciais, atualmente o governo de Nicolás Maduro tem a China, a Rússia, Turquia, além de países africanos e outros socialistas, como Cuba, Bolívia, El Salvador e Nicarágua. No âmbito político interno, a dirigente Maria Corina Machado pediu às Forças Armadas da Venezuela que se unam à liberdade, pela luta na liberdade do país. E, agora há pouco, o presidente da Assembleia Nacional, que é de maioria opositora, Juan Guaidó, começou a dar um discurso que em breve vamos falar sobre ele. Cristiane.
Helena, obrigada, viu, pelas suas informações. Bom, a gente vai continuar nesse assunto para entender um pouco mais desse quadro político e da crise econômica na Venezuela. Eu vou conversar com a Mônica Hertz, professora de Relações Internacionais da PUC do Rio. Mônica, boa tarde. Obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite para a gente poder falar desse assunto que é importantíssimo. Bom, o isolamento político, pressão internacional, existe alguma perspectiva ou qual é a perspectiva de fato para esse novo mandato do Maduro? Boa tarde a todos. Eu acho que o que a gente pode esperar e o que a gente deveria esperar é um processo de transição e uma negociação, uma ampla negociação sobre como esse processo de transição deve ser feito. Quer dizer, você tem uma situação de um país dividido, um governo que não tem legitimidade nem regional, nem internacional, que tem tido enormes dificuldades de administrar o país, de gerir a economia. Então, me parece bastante claro que, no caso da Venezuela, é necessário uma transição. Eu acho que é mais uma situação em que fica absolutamente óbvio como o sistema multilateral pode oferecer as melhores soluções para esse tipo de crise que, às vezes, não pode ser resolvido domesticamente. Então, a gente espera, né, que, particularmente no âmbito regional, haja um esforço multilateral de negociação. E eu gostaria de ressaltar a palavra negociação. Quer dizer, não adianta só fazer pressão. Pressão pode ter um lugar no processo de transformação social e política de um país, mas ela não pode ser única. Ela é uma dimensão da ação internacional. É fundamental criar um fórum de negociação em que, de fato, governo e oposição, e aqui você tem justamente dois espaços de poder, né, dois espaços de poder soberano, duas assembleias que precisam entrar num processo de negociação. Acho que o objetivo aqui tem que ser claro, né, uma transição para um governo com maior capacidade de governar de forma legítima a Venezuela, mas também uma transição que seja feita de forma não violenta. Professora, a gente sabe que o Supremo está controlado, assim como o Exército. Quais devem ser os próximos passos aí da oposição no país, hein? Olha, eu acho que há muita divisão na oposição, mas ela vai caminhar em direção a um fortalecimento, né, da Assembleia, que é a base realmente do seu poder nesse momento. Eu acho que as divisões no campo militar são maiores do que eram anteriormente. E, de novo, eu ressalto que a gente precisa criar canais de negociação para que essa oposição possa participar do processo de transição, mas também canais onde o governo e as forças que hoje estão ainda no poder na Venezuela possam participar desse processo de negociação, né? Você tem uma série aí de questões sobre, por exemplo, os ganhos sociais, os ganhos no campo da educação, dos longos anos de governo do bolivariano na Venezuela, que precisam ser considerados nesse processo de transição. Então, me parece aqui que nós não desejamos que esse processo caminhe para um confronto que, em última instância, poderia até ser um confronto de natureza violenta. Isso seria péssimo para a região, né? E eu acho que mais até do que para a região, para o mundo, porque o que a gente está observando aqui é que a Venezuela acaba virando um foco, né, para um movimento de disputa e de tendência a governos mais à direita na região, mas também um foco de disputa geopolítico internacional, né, porque você tem a presença muito forte econômica chinesa na Venezuela, agora uma certa demonstração de presença militar russa na Venezuela, uma posição muito dura do governo americano em relação a esse governo, já afirmando há algum tempo sobre a possibilidade do uso da força. Então, aqui a gente tem um problema que é nacional, que é regional, mas que também é global, né? Não nos interessa trazer aqui para perto da nossa região foco desse conflito. Professora, muito obrigada por estar aqui com a gente na edição das 4.